assunto que nós vamos tratar hoje, o tema da minha palavra é: seu passado não é o seu destino. Amém? Repita comigo: seu passado não é o seu destino. Bom, eu gostaria que vocês pregassem comigo. À medida que o Espírito Santo for falando com você, dá um glória a Deus, a gente se sente tão sozinho, tão apreensivo aqui em cima. A gente é crente pentecostal, amém, igreja? Então, eu sei que está frio, mas a gente está de Vale Night hoje aqui, só as meninas. Bom, quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco. Se você não é vestido, você fica sem roupa. Se ninguém te dá banho, você fica sujo. E aí se vai por um longo tempo. E a nossa infância é um curto período da nossa vida, mas um curto período que faz toda a diferença no resto da nossa vida. Nós, quando nascemos, nós já somos um ser trino que tem espírito, alma e corpo, mas nós não temos muita noção do que é certo, do que é errado. Lá em casa, eu faço algumas coisas erradas com o Noah, por exemplo, botar ele em frente ao iPad para ele comer. Eu deixo ele sem desenho o dia inteiro, celular nada, e aí, quando na hora de comer, eu boto o iPad lá, para ele assistir o desenho, ele fica louco assim, dizi, e ele fica... e come. Eu sei que é errado, mas é a única forma da criança comer. E tem um desenho que agora eu estou começando a notar emoções no Noah. Que fala: mamãe, mamãe, olha o meu dodói. E ali o neném faz dodói e o Noah fica entristecido. Ele sai da cadeirinha e vem para a gente dar beijo. Porque quando ele faz um dodói, a gente dá beijo na cabeça dele, para passar. Ele sai, vem, dá beijo e abraça. E ele fica... entristecido, emocionado por aquilo que ele está vendo. E isso é agora, ele vai fazer 2 anos, e ele começou a ter emoções. Mas ele não tem noção se aquela emoção é certa, ou se aquela emoção ela é uma emoção errada. Ele não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Ele não sabe, por exemplo, ele está começando a discernir alguma coisa agora. Eu ensinei ele a mostrar a língua. Eu estava aqui na igreja, eu fico para o Yuri. Mostra a língua para o Yuri, mas eu nunca disse para ele, eu sempre falo com muita alegria, né? E ele brinca, que ele é bem comunicativo. Aí, esses dias, ele estava riscando a minha geladeira com a colher. Eu tirei dele, falei, não pode. Adivinha o que ele fez? Mostrou a língua para mim, e eu fiquei chocada. Eu falei, Deus, e aí eu comecei a rir, óbvio, né? Eu sou uma mãe banana, gente. Mas ele não sabe que mostrar a língua é errado. Não foi ensinado isso para ele. E quando nós somos crianças, é impresso em nós o padrão dos nossos pais. Tudo aquilo que eu ensino para o Noah, ele aprende. Parece uma esponjinha. Tudo aquilo que eu faço, o Noah, ele aprende. E em nós foi impresso o padrão do seu lar, do seu genitor ou daquela pessoa que te criou. Talvez você não tenha sido criado pelo seu pai, pela sua mãe. No caso do meu marido, ele foi criado pelos avós, naquele ambiente. E talvez, eu não sei qual ambiente que você foi criado, mas eu sei que você carrega a impressão daquilo que foi ensinado a você, que você viu, que você assistiu, que você participou durante a sua infância. Isso seria um mundo ideal, porque no reino de Deus nós queremos sim que os nossos filhos se pareçam com a gente. Eu quero sim que o Noah ele seja educado por mim e pelo pai dele. Que ele tenha os nossos valores, que ele tenha o nosso jeito, que ele se pareça com a gente. Eu não quero que ele seja educado por ninguém, nem pela escola, nem pelo desenho, nem pela rede social. Eu quero que ele seja educado por mim, por meio da palavra. E isso é uma bênção. Só que esse é o mundo ideal. Ter um lar cristão, ensinar o seu filho, ter um lar saudável, é o mundo ideal. Mas quantas de nós crescemos em um lar totalmente diferente desse que eu estou dizendo? Eu posso dizer, eu até falei para minha mãe essa semana, falei, mãe, eu vou te expor, só um pouquinho. Mas já está tudo muito resolvido, amém? A pastora de vocês é uma excelente mãe. Excelente.
E ela já me pediu perdão pelas falhas, porque todas nós mães erramos. Ou tem alguém aqui que não erra? Tem alguém, uma mãe que não erra? Não, né? Glória a Deus. Então, nós já estamos muito resolvidas quanto às coisas do passado, da minha infância, que eu nem me lembrava. E vocês vão entender que, por mais que você não se lembre, isso faz toda a diferença na sua vida. Eu falei, mãe, eu vou te expor um pouquinho. Ela, não me expõe, não. Eu falei, eu vou te expor um pouquinho, já está tudo resolvido. Eu vou falar algumas coisas que me marcaram. E essa semana ela ficou até meio de boca aberta, que eu falei para ela algo que eu nunca tinha dito. E eu vou contar isso para vocês, porque lá, quando eu era criança, me marcou. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. Bom, e eu quero dizer para vocês que nós temos um grande homem na Bíblia também, o apóstolo Paulo. Era Saulo de Tarso. Ele era um fariseu, irrepreensível, extremamente dedicado ao farisaísmo, um perseguidor de cristãos. Ele era um homem de família de fariseus. O pai dele ele era um cidadão romano, e por parte de pai, possivelmente, o pai dele havia comprado esse título, então ele era de uma boa família, e ele foi educado, e ele praticava aquilo com excelência. Ele era um exímio investigador da palavra. Ele era dedicado a tudo aquilo que ele acreditava ser certo, porque foi aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Vamos examinar as Escrituras. Filipenses 3:5. Pode colocar aí, por favor? Diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Lá em Gálatas 1:13, eu vou lendo para a gente adiantar. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo acreditava infamamente que ele estava fazendo o certo, porque ele havia aprendido aquilo dentro da casa dele. Naquele instante, até Jesus o encontrar, Paulo tinha a família do comercial de Doriana, que é o sonho de Deus para nós. Diga, este é o sonho de Deus para mim. Mas a realidade pela qual nós fomos inseridos, vamos ver se alguém aí... Não precisa levantar a mão, tá, gente? Só para vocês serem participativas. Vamos ver se vocês se identificam na família não perfeita que nós crescemos. Um ambiente de brigas constantes, agressões física e verbal. Eu fui testemunha ocular de várias tentativas de feminicídio dentro da minha casa. Não o meu pai, pastor maravilhoso, que ele é um santo, não tem coragem de matar nenhuma barata, gente. Mas a minha mãe, para quem não sabe, a pastora Cida, ela me teve aos 17 anos. Uma criança tendo outra criança. E ali ela assumiu a responsabilidade de mãe e se casou. Minha avó obrigou ela a casar. E começou um verdadeiro inferno. E ali, pensa vocês, uma criança de 6 anos, que o maior sonho da vida dela era que os pais se separassem. Esse era o meu maior sonho. Eu lembro que minha mãe se converteu, eu era pequenininha, e eu já aprendi a orar, né? Então, eu orava. Eu me lembro de uma vez que teve uma briga muito feia na minha casa. Meu pai biológico tinha acabado de chegar, acho que de Ibitinga, sei lá, que ele vendia roupa. E foi uma briga muito feia. Eu me lembro o pijama que eu estava. E ele agredia ela, e ele falava que ia matá-la. E eu lembro que eu assistia a briga, ia lá para a sala, ajoelhava e falava assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu falava. E eu ia lá assistir a briga, e eu voltava, está amarrado em nome de Jesus. E isso foi o ambiente que eu cresci por anos, ano após ano, um ambiente de gritaria, um ambiente totalmente disfuncional. Não sei se você se identifica comigo, mas eu não tinha prazer
em ficar na minha casa. Eu era uma criança, e talvez minha mãe vai saber disso agora, não sei se em algum momento da vida ela já pegou esses bilhetinhos, mas eu escrevia vários bilhetinhos que eu estava quando eu aprendi a escrever. Falava, mãe, eu te amo, mas eu estou indo embora de casa porque eu não aguento mais isso. E aí eu ficava com medo de apanhar, rasgava o bilhete e jogava no lixo. Eu não sei se ela um dia pegou esse bilhete, mas eu escrevia vários bilhetes, e eu tenho uma memória muito viva acerca disso dentro de mim, depois de tantos anos. Eu me lembro que... Quem aqui já teve papel de carta? Só as antigas, né, meninas? E eu queria muito vender papel de carta. Aquela brincadeirinha de criança. Vender papel de carta, porque eu queria ir embora de casa. Eu tinha 6 anos e eu já sonhava em ir embora de casa. Porque eu não aguentava aquele ambiente de pressão, de agressão, de doença. Isso foi o que foi imprimido em mim enquanto eu era uma criança de 6 anos. Mãe, você sabe que eu te amo, né? Que Jesus entrou na nossa vida, glória a Deus. Talvez você tenha crescido em um lar que você foi rejeitado. Isso foi o que eu contei para minha mãe essa semana. Eu nunca tive nenhum talento artístico. Nada, nem educação física, nada. Nunca tive talento nenhum desses negócios de escola. Nunca fui a melhor aluna, nada desses negócios. E eu lembro que eu tinha um desenho lá que a professora mandava pintar. E eu não conseguia... Sabe aquele rosinha que você pinta a bochecha do desenho? Que é um rosinha, sei lá que cor que é aquela. E eu não conseguia pintar com rosinha, eu pintava com bege. Todos os caras dos meus bonecos eu pintava de bege. E eu me lembro que a gente estava fazendo um trabalho para o Dia das Mães. E eu pintei a cara de bege. A professora falou assim, nossa, está muito feio o seu desenho, por que você não pinta com esse? E eu falei, é porque eu não gosto. Eu falei para ela, não, mas está muito feio. Ali eu já fui rejeitada pela professora. E aí, todas as crianças, na saída da escola, a primeira coisa que ela faz é o quê? Entregar para mãe. E as mães, ai, que lindo, obrigada. Adivinha o que a minha mãe fez? Ah, vamos. Ela nem olhou o meu desenho. Não falou que estava feio, mas ela nem olhou. Eu preferia que ela tivesse falado que você podia melhorar. E ali, eu falei, nada do que eu faço é bom. Eu não tenho talento para nada. Eu não sei fazer nada. E aí eu não queria mais pintar na escola. Não queria. Eu era uma criança que minha mãe era chamada na escola porque eu não parava de bagunçar, de correr, de gritar. Eu ficava secando para fora da sala, porque eu corria muito. E ali a minha mãe nem olhou o meu desenho. E o filho tem necessidade de aprovação. Talvez você que esteja aqui, a sua mãe nunca deu atenção para nada do que você fez. E eu te garanto que isso você carrega para o resto da sua vida. Até receber Jesus, amém? Até ser curado. E ali, graças a Deus, eu fui curada, mas eu aprontei todas. Os 7 e desenhei o 8. E hoje eu entendo que era para ser notada pela minha mãe. Fui notada da pior forma, né, mãe? Você me notou? Por 7 anos, ela me notou. Bastante. Talvez você tenha sido desprezado na sua casa. Talvez os seus pais nunca te valorizaram, nunca pegaram um caderno seu da escola para te ajudar a fazer lição de casa. Talvez você foi chamado de burro, incompetente. Isso eu não fui, tá, amadas? Mas burro, incompetente. Aliás, minha mãe fazia lição de casa comigo, que eu lembro que uma vez ela sentou, eu fiquei umas 6 horas sentada até rasgar a folha para aprender a fazer o E. Que é o capitão, vocês sabem, né? Ali é o capitão Dona Cida. E talvez você nunca se importaram com você. Eu sou filha única, então a atenção inteira que tinha, o que tinha era para mim. Mas talvez você tenha um monte de irmãos. Você nunca teve a oportunidade de ter uma roupa nova, você nunca teve a oportunidade do seu pai pegar o seu caderno, ou sua mãe nunca foi na reunião da escola. E isso gera marcas. Talvez o seu pai ou a sua mãe nunca disse para você que te ama, nunca te deram um abraço.
Talvez você, criança, foi escravizado, obrigado a trabalhar, lavar, passar e cozinhar. Eu não fui escravizada, mas a minha mãe foi. Ela tinha que, com 8 anos, cuidar dos irmãos, que o filho que não era dela. Lavar, passar e cozinhar, e se não chegasse, ainda apanhava. Talvez você foi culpada por algo que você não fez. Talvez você levava tanta surra e você ainda posta no Dia das Mães: você é minha rainha, a melhor mãe do mundo. E você sabe que você está mentindo. Que não é isso que você queria falar para sua mãe. Mas o Senhor, Ele tem um novo tempo para nós, amém? Talvez a família que você viveu foi de abuso sexual, talvez foi de abandono, de medo, de insegurança. Eu cresci achando que homem não prestava e que eu precisava ser autossuficiente, porque homem nenhum era capaz de me sustentar, que eu nunca poderia confiar em ninguém. Porque aquele que deveria me amar e me proteger e me ensinar o que o verdadeiro homem faz por sua família era aquele que tentava matar a minha mãe. Em uma determinada situação, eu já não era mais criança, eu acho. Vocês sabem que eu sou asmática. Eu estava em crise. E ele estava doido dentro de casa, quebrando tudo. E ele não deixava nem a gente pegar o inalador. Não deixava nem a gente pegar o inalador. Talvez o ambiente que você cresceu foi um ambiente doido. Uma casa maluca. Talvez o seu maior sonho era sair de casa, assim como era o meu. E eu saí, quando eu tinha 19 anos. Saí da pior forma, mas eu saí. Peguei a minha carta de alforria e falei: agora ninguém mais me segura. E onde nós deveríamos ser amados e protegidos é onde mais nos feriram, onde mais nos machucaram, nos magoaram. E eu quero pedir ao Espírito Santo que, nesse momento, comece a trazer à sua lembrança aquilo que te feriu. Porque nós carregamos essas marcas. E aí a gente tem atitude quando nós somos adultos, nós não conseguimos avançar na vida, a gente não consegue dar certo. E a gente não entende o porquê. Eu achava que eu era uma frigideira, que eu não tinha tampa. Eu não conseguia me relacionar com ninguém. Começava a ficar sério, eu pulava fora. Não conseguia. A minha vida amorosa era destruída. Porque aquele que deveria me ensinar que homens são bons e podem proteger a sua família era aquele que mais machucava a gente. Então, qual era a impressão que eu tinha? De que eu ia ser machucada. Como fui, várias vezes. Eu sempre fui orgulhosa e autossuficiente. Porque eu achava que o provedor nunca existiria. E eu me lembro que nós éramos tão necessitados que a gente recebia a cesta básica. E eu me lembro que a gente ficava super feliz, né? Eu lembro de uma vez que a minha avó fez uma compra no Extra, gente. No Extra, pra gente, aquilo, uma compra no Extra. Estamos em Mulheres. Aí eu lembro que vinha na compra absorvente íntimo gels. Aquilo, para mim, brilhava meus olhos. E eu me lembro do meu pai biológico se mordendo de raiva, literalmente, se mordendo a mão, falando que a minha avó estava humilhando ele e a gente passando fome. Essa era a visão que eu tinha de uma família. Talvez a sua visão seja uma visão parecida com a minha. Talvez a sua infância foi deturpada. E hoje você tem que engolir seco, porque você não pode ter mágoa da sua mãe, da sua família, do seu pai. E aí você engole seco, dá um lindo presente do Dia das Mães, senta no problema e definha na sua vida. Porque o filho precisa da bênção do pai e da mãe para ele seguir. Talvez hoje existam áreas na sua vida empacadas. Sabe aquela coisa que parece que não vai, que você
tenta, que você vai e volta, e você não consegue. Você não consegue romper, essa é a palavra. Você não consegue romper. Eu quero que o Espírito Santo traga a sua memória aonde você foi ferido, aonde você foi magoada, aonde a sua família imprimiu algo que não era do céu na sua vida. Todas essas situações que a gente vive refletem na nossa vida adulta. Todas as situações, talvez o seu casamento seja horrível, porque lá atrás você teve pais horríveis, você viveu um ambiente de briga. O meu marido é engraçado porque ele fala muito alto. Fala muito. Acho que ele não escuta, sei lá. O povo da família dele tem problema de audição. Não, é verdade, gente. E aí ele fala muito alto. Semana passada eu estava no carro com ele estava falando com um cliente. Estava só eu e ele estava falando com o cliente parecendo que era uma briga. E eu estava começando a tremer dentro do carro com ele falando alto daquele jeito. Mas ele não estava, ele só estava falando com o cliente. Eu acho que ele, sei lá, achou que o cliente não ouvia ele. E eu comecei a tremer, porque aquilo me remeteu à gritaria que era a minha casa. Um homem enorme, gritando. E isso, eu te garanto, são imagens que nunca vai sair da minha cabeça. Hoje eu não sofro mais, mas nunca vai sair da minha cabeça. Mas em Deus, eu quero te dizer que o fim das coisas é muito melhor do que o começo delas. Lá em Eclesiastes 7:8 diz. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza de que aquilo que ele tinha vivido, que ensinado era comum, era verdadeiro, que aquela família era perfeita, que perseguir e matar os cristãos e prender os cristãos era o correto. Ele não conhecia algo diferente. Paulo não tinha até ali a identidade de Cristo. Mas, lá em Atos 9, eu vou ler para a gente adiantar. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo. Ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou a força. Paulo precisou ter um encontro com Jesus, ficar cego. Ele foi lançado ao chão para que ele pudesse saber quem ele era. Ele não era, Deus não planejou Saulo para ser um perseguidor de cristão. Ele planejou Paulo, o maior dos apóstolos. Por vezes, a sua família, a sua infância projetou você para ser algo. Para ser alguém rebelde, para ser insegura, para ser briguenta, para ser melindrosa, para ser desobediente, para ser uma pessoa que vive na rejeição, para ser a vítima sempre de todas as situações. Talvez a sua infância projetou você para ser quem Deus não te chamou para ser. A minha infância me projetou para ser autossuficiente. Mas Deus não me projetou para ser autossuficiente. E ali, a caminho de Damasco, Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus. E tudo mudou na vida dele. E Damasco, meninas, é um caminho que mais cedo ou mais tarde todas nós vamos ter que trilhar. Damasco é o caminho da iluminação e da libertação.
daquilo que nos prende. Eu imagino no reino espiritual, Damasco, cheio de correntes. Sabe aquela sensação de que você quer caminhar com Cristo, que você quer caminhar na sua vida e tem uma bola presa no seu pé? Damasco é o caminho que o Senhor quer nos levar para a restauração. Eu quero te dizer, como eu disse lá no começo, que é o tema da minha palavra, o seu passado não é o seu destino. Você não está fadada a repetir o ciclo que a sua família repetiu. Você não está fadado a viver aquilo que você viveu na sua infância. Curiosamente, de alguém independente, que achava que tinha que trabalhar muito para comer, o Senhor preparou o meu marido, que essa semana até ri, não conta para eles, que ele me levou no hospital e eu tinha comido uma coxinha, eu tô com dor de estômago, né? E aí eu passei mal, ele falou, escuta aqui, eu sou o seu marido, a partir de hoje a minha palavra é uma ordem. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, não respondi nada. Mas Deus me trouxe um provedor. Um provedor. Ele mudou aquilo que eu vivia, a impressão que foi feita na minha infância e transformou na impressão que Ele tem de mim, naquilo que Deus planejou para que eu fosse. E nós estamos nessa busca contínua. Nós estamos nessa busca ferronha. O Senhor, Ele precisa fazer uma restauração na nossa vida. A restauração, por exemplo, você vai pegar essa garrafa, você vai reformar ela. Você vai mudar a cor, você vai tirar o rótulo, trocar a tampa por uma tampa rosa, você reformou a garrafa. Agora, se ela estiver caindo aos pedaços e você quiser restaurar a garrafa, você vai ter que imprimir outro rótulo igual. Você vai ter que colocar pedacinhos de plástico. E isso vai doer. Você vai ter que desamassar a tampa, colocar novamente a rosca. Isso é restaurar. Por isso que tantas de nós paramos no processo de restauração no meio. Porque a restauração dói. A restauração é demorada. A restauração leva um tempo. Eu não vou dizer, podia dizer para você que você vai sair deste culto hoje completamente restaurada. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor vai começar a restauração na sua vida. Imagina aí uma impressora gigante no céu. E que no arquivo de Deus existe a mulher que Ele planejou que você fosse. E Ele está pronto para imprimir. Ele está pronto para trocar a sua identidade. Ele está pronto para apagar as marcas que foram feitas em você. Ele está pronto para mudar o ciclo, te trazer revelação. Quando o Saulo encontrou Jesus, ele viu uma luz muito forte, que clareou. Às vezes você nem sabe o que está te bloqueando. Mas o Senhor, Ele quer trazer lucidez, iluminação à sua mente, para que você consiga destravar. O Senhor nos chamou para ter uma família de comercial de Doriana. E o diabo foi lá e imprimiu coisas ruins no lugar dessa família. Mas o Senhor, Ele quer trazer à tona aquilo que Ele planejou. Ele quer trazer à tona aquilo que Ele falou que você seria. A mulher, a família, a casa, o marido. Só que a gente para no meio da restauração. E nós não podemos. Nesses momentos, nós precisamos abrir mão do controle. Sair do lugar de vítima e assumir uma posição de cura. Quem aqui quer ser curada? Talvez você não tenha tido a oportunidade de, como eu, a minha mãe ser cristã, ter entendimento e ter me pedido perdão diversas vezes por coisas até que ela nem fez. E tudo resolvido. Mas talvez seus pais nunca te pediram perdão e nem vão pedir.
Porque eles não têm entendimento. O que nós não podemos é sentar no problema e fingir que está tudo bem, a tocar a vida. Toda ferida que tem pus, o pus não está evidente. O pus está lá dentro. O pus precisa sair para que a ferida cicatrize. E é isso que o Senhor quer começar nas nossas vidas nessa noite. O processo de restauração. O Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele tem paternidade para nos oferecer. E se seus pais não podem te pedir perdão, você vai chegar lá e falar, me pede perdão por tudo que você me fez, porque eu lembrei disso, e colocar tudo na mesa. Porque você vai causar uma ferida ainda maior. Porque é necessário que os pais tenham entendimento e arrependimento. Mas, no reino espiritual, Deus, Ele pode ser o seu pai. Talvez os seus pais não lhe ensinaram caráter. Talvez o exemplo que você teve de lealdade foi exemplos ruins. Talvez os seus pais, por falta de conhecimento, porque nenhum pai quer fazer isso com o filho, foi tão duro e tão cruel com você, que hoje você é duro e cruel com as situações da vida. Talvez hoje você seja uma mulher adulta, que ainda deseje um abraço da sua mãe ou do seu pai, e não tenha coragem de pedir. Mas o Senhor hoje, Ele vai começar uma reforma, para que nós alcancemos tudo aquilo que Ele sonhou para nós. O Espírito Santo de Deus vai começar a trazer à sua memória situações, como essa do meu desenho, que a minha mãe nem olhou. Mas hoje a do Noah, ela olha todas, tá? Noah fez um risco, ai que lindo. Que ela é curada, amém? Então, eu vejo pelo Noah, os filhos, eles querem aprovação. O Noah, ele risca a geladeira e vem bater palma, olhar para mim. Tipo, olha o que eu fiz, que legal. Ele precisa da minha aprovação. Precisa da aprovação do pai dele. Nós, filhos, precisamos de aprovação. Eu só consegui deslanchar na minha vida quando eu fui aprovada pela minha mãe. Acredite se quiser. No dia que eu senti no olhar dela aprovação, houve um destravar na minha vida, em todas as áreas, na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, na minha vida financeira. Houve um destravar. E hoje eu nem acredito que eu vivo o que eu vivo. E o Senhor foi tão bom que Ele reconstrói. Meu pai biológico faleceu. Morreu tragicamente. Ele foi assassinado. E foi mais um trauma. E o Senhor, Ele restaurou tudo. E me deu um pai dos sonhos. Porque acredite, o pastor de vocês, meu pai, é o pai que eu queria ter tido desde a minha infância. É um pai paciente, amoroso, dedicado. A minha casa é a paz que excede todo entendimento. Eu nunca vi esse homem levantar a voz para absolutamente nada. E o Senhor, Ele faz coisas que a nossa mente humana não é capaz de imaginar. Se você acha que você já viveu bastante bênçãos do Senhor, você nem imagina o que você vai colher quando você for restaurada.